Olá, ouvintes do Chama Clínica. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E estamos aqui para mais um episódio do seu podcast queridinho sobre assuntos médicos e amenidades médicas. Nesse mês, fazendo férias com Chama. Uma série de episódios especial, revendo aí os principais conceitos, principais dicas no manejo de quadros comuns e muito importantes na nossa prática. Porque férias é época de estudar. Tô brincando, gente, quem quer ir pra praia, pode ir pra praia. Então, vocês vão daqui a pouco, eu vou ter um monte de hater. Como assim? A gente não pode descansar. Os caras trabalham. E a saúde mental do médico? Exatamente. Eles só sabem trabalhar e quer que a gente trabalhe também. Não, você que tá de férias e curtindo a prainha, que é o que a gente gostaria de estar fazendo. Aproveita na sua corridinha matinal aí, no seu bom dia, enquanto todo mundo estiver dormindo, você tá acordado, acordou cedo, não tem nada pra fazer. Exatamente. Imagina, você tá na praia e uma pessoa cai na sua frente, é uma embolia pulmonar, Olha por exemplo, só, um IAM depois de viagem prolongada, isso pode acontecer, é um fator de risco. Não, gente, não desejo que todo mundo não passe por isso nas séries de vocês, por favor. Mas isso não é... Eu tô sendo polêmico aqui. Mas assim, a ideia é revisitar alguns conceitos importantes, recorrentes e fundamentais para quem atende no pronto-socorro, né? Tá. Então, você aí que vai começar a dar plantão, você não pode deixar de ouvir esses episódios em 30 minutos, rápido, objetivo e didático, do jeito que o Chama Clínica ama. Além de ouvir, se você gostou, você vai lá, clicar no sininho, curtir, compartilhar. Se inscreve no canal. No nosso canal. Mandar sugestões, dicas, críticas. A gente tá aberto a tudo e a gente lê todas, responde algumas. Nós vamos melhorar esse ano, é uma das metas. A meta é responder todas. Sim. Mas pode interagir, que a gente vai interagir com vocês. E vários dos temas que estão aqui foram temas sugeridos anteriormente pelos nossos ouvintes. Então, se você quer um tema diferente, que viu aqui que não tem ainda, manda pra gente que a gente faz. Lembrando que a gente tá em... Eu até perco a conta das plataformas que a gente tá. A gente tá no YouTube. Em todas. YouTube. Se inscreve no canal. O principal é isso. Assim como no Spotify também. Se inscreva lá no nosso canal do Spotify. E agora tem vídeo no Spotify, então dá pra você ver a gente, ver e ouvir. Exatamente. Então você tá no carro, você quer ouvir, você tá em casa, você quer ver, você pode ligar na sua TV, pode fazer... E assim, plataformas é que não vai faltar pra você interagir com a gente. Instagram, newsletter. Falando em newsletter, nós temos novidades sobre a newsletter. Essa semana? Essa semana, a gente mudou de plataforma, né? E para começar 2025 com tudo, nós vamos divulgar várias newsletters. Então, vamos supor que você tá aí... nem sabia que o Chama Clínica tinha newsletter. Entra lá, criatura, assina, que você vai receber no seu e-mail. E já foram mais de 40... Eu perdi a conta já. De newsletter? Mais de 50. Mais de 50. Mais de 50 newsletters. Artigos... esmiuçados pelo Dr. Fabrício. Não, e é legal, a gente no final do ano agora, né, no final de 2024, a gente recebe muitos, tá lá os 10 melhores artigos de 2024 do tema XYZ, Sim. Da terapia intensiva, da clínica médica, e por coincidência, pelo menos a maioria das listas que eu vi, todos os artigos estão comentados na nossa newsletter. Então, gente, isso é ouro. Isso é ouro. Não é por nada, não. Não é pra nos gabar, que a gente não precisa disso, mas esse conteúdo é de altíssima qualidade e é um diferencial do Chama, assim. A gente não vê isso de forma tão corriqueira, principalmente de forma gratuita na internet. Então, não perde tempo. Vai lá, se inscreve. Tem um monte de canal para se inscrever e nós vamos continuar agora falando de mais uma doença, mais uma síndrome clínica, mais uma patologia, que é uma urgência médica para você que vai dar seu plantão em janeiro, formou em dezembro, tá sedento para um plantão, quer começar a trabalhar de qualquer jeito, mesmo que você passe na residência, não quero ter férias, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Fazer um pé de meia. Eu quero fazer um pé de meia em 2 meses, então vou dar plantão na emergência. Sem saber isso que a gente tá falando aqui. Não dê. Já falamos no podcast passado de IAM, de infarto agudo do miocárdio, de síndrome coronariana aguda, como vocês queiram chamar. Agora a gente vai falar sobre um outro tema que é às vezes difícil de reconhecer, vejo muita gente comendo bola, tá? Dá umas rasteiras na gente. Então cuidado, é fundamental.
pouco menos, vamos falar assim, um pouco menos dependente do tempo, mas de difícil diagnóstico às vezes, e fundamental você saber alguns atalhos para você fazer o diagnóstico mais rápido, tratar logo o seu paciente. Então vamos falar sobre tromboembolismo venoso, abordando aí TVP e TEP, que são as apresentações clínicas desse cenário, desse quadro. E o que a gente vai... em quem nós vamos pensar em tromboembolismo venoso? É aí que está a primeira coisa, quem eu vou suspeitar, né? Então, qual é a importância do TVP e da TEP? Assim, de novo, causa de mortalidade. Então, assim, é uma das importantes causas, uma das principais causas de mortalidade, tanto no ambiente de pronto-socorro quanto no ambiente intra-hospitalar. Então, não é à toa que nós temos protocolos institucionais que falam disso, medidores de qualidade que a gente fala disso. Tá. Qual perfil de paciente que a gente vai ver? É aquele paciente que, do ponto de vista clínico, começando a tríade do raciocínio clínico, cara, como você gosta de dizer, chega no pronto-socorro com uma dor torácica, também uma catástrofe torácica e com uma dispneia, habitualmente de início súbito, rápido, o paciente está bem, de repente ele começa a ter dispneia e algumas vezes associadas ou não a uma síncope. O paciente pode ter síncope, então... Dor torácica, a característica da dor torácica desse paciente é uma dor que a gente chama de quando existe uma dor pleurítica, né, que é uma dor relacionada à inspiração profunda. Então o paciente respira, ele sente dor. Essa é a dor típica característica da embolia pulmonar, principalmente quando você tem associação com infarto pulmonar. A dispneia a gente já falou, uma dispneia de início súbito e uma síncope que muitas vezes pode acompanhar esse quadro de dispneia. Apresentou esse sintoma, você tem que ligar seu sinal de alerta e pesquisar embolia pulmonar. E a gente falou de novo aqui sobre as catástrofes torácicas. Vou aproveitar e só fazer um parênteses aqui para a gente lembrar os ouvintes do quais são as catástrofes torácicas. Tem mnemônico, a gente ama, e é o PDIR. Então anota aí, criatura, P de pneumotórax, E de embolia pulmonar e PDIR, D de dissecção aórtica. Ou síndromes aórticas, né? I de IAM, que é o infarto, que a gente já falou, tem episódio sobre isso, e R de rotura esofagiana. Então, ou síndrome de Boerhaave, que também é um epônimo, né? Epônimo. Essas são as catástrofes torácicas, todas com apresentação clínica que cursa com dor torácica. Uma dor torácica que se diferencia nas nuances e que, por isso, a gente está aqui falando sobre todas elas. Então, embolia pulmonar também é uma catástrofe torácica, por isso, nossa atenção e caracterização vai ser fundamental, a caracterização adequada desse quadro clínico. Pensei no paciente que tem uma dor torácica, pensei na possibilidade de um TEV ou um TVP. Nesse caso, com dor torácica, vai ser embolia pulmonar, né? Se esse paciente... tem a apresentação clínica comum, o que a gente vai olhar? Os fatores de risco, aí a gente vai colocar esse paciente no score, né? Exatamente. Não, assim, fatores de risco associados à embolia pulmonar ou tromboembolismo venoso, né? TVP e TEP. Cirurgia recente, principalmente cirurgias ortopédicas, tá? Então, assim, o paciente que fez aí nos últimos 30 dias uma cirurgia, ficou imobilizado por algum motivo, o paciente é acamado, o paciente ficou imobilizado pela própria cirurgia. Fraturou alguma coisa, ficou imobilizado. Exatamente. Então, assim, tá mais restrito aquele idoso, por exemplo. Os pacientes oncológicos, os pacientes com doenças hemato-oncológicas, eles sim, alto risco para embolia pulmonar, para tromboembolismo venoso. Os pacientes obesos, até pela dificuldade de mobilização, isso também tem muita relação. Gestante, puérpera, então assim, tenho que pensar em tromboembolismo venoso se o quadro clínico for um quadro clínico sugestivo. História prévia, né, de TVP ou TEP, sempre, também verdade, entra aí. Portadores de trombofilias, né, uso de anticoncepcional, hoje em dia também tem cada vez menos risco disso, mas considere, tá? Então, assim, principalmente aquelas pacientes que já teve um quadro prévio, tá? Então, assim, a pessoa já fez uma embolia pulmonar por uma cirurgia, às vezes faz reposição hormonal, faz... Então, hoje em dia, a gente tá falando, tem muito disso, a gente inclusive, se manifesta muito contra esse uso inadvertido e abusivo dos chips da beleza da vida, mulheres principalmente, né, e homens também, mas usando testosterona. Então,
a gente sim tem associação com aumento do trombolismo venoso. Então, atenção para você que está no pronto-socorro e atende um paciente com esses fatores de risco aí. E uma observação importante para esse perfil de paciente é que geralmente eles se esquecem de falar quando perguntados se usam alguma medicação sobre essas reposições hormonais. Então, sejam diretos na pergunta. Perguntem, faz reposição hormonal, usa testosterona, tem chip da beleza ou algum implante hormonal? Importante a gente ser direto para a gente conseguir coletar a informação, tá? Dito isso, a gente pode colocar o paciente no score. Existem scores que nos ajudam, né, a avaliar o risco. A gente fala de avaliação do risco pré-clínico, né? Então, esse paciente, um que a gente usa muito é o score de Wells, que ele tem a versão para TVP e para TEP, e é facilmente disponível nos aplicativos, não precisa decorar. Cai em prova de residência, tá, gente? Para decorar. Então, você está nessa fase aí de fazer prova, isso geralmente cai e é importante porque a prevalência desse quadro clínico é alta na população. Então, a gente tem que entender o motivo das coisas. Tá no pronto-socorro, suspeitou desse quadro clínico, baixa um aplicativo, olha e vê se esse paciente, qual que é o risco dele. E aí, a depender do risco, nós vamos lançar mão de alguma estratégia para diagnóstico. Exatamente. Então, assim, usar a ferramenta. Então, assim, sempre que você tiver uma ferramenta para você usar, score de risco, qualquer tipo de ferramenta como esse, use. Você gosta de falar que o TEP é a doença dos scores. Você falou isso uma vez e eu nunca mais esqueci. E é mesmo, a gente tem muito score. E às vezes é difícil você saber em qual momento você aplica cada um deles, né? E muitas pessoas que estão ali chegando no mercado de trabalho, que formaram agora, têm essa dificuldade. Às vezes sabe que existe o score, mas não sabe o momento de usar. A mesma coisa foi no IAM, a gente lembrou muito bem do uso dos scores no infarto. Aqui, gente, nós vamos ter score para avaliação de probabilidade pré-clínica, igual a gente falou. Por exemplo, se eu vou usar para diagnóstico um ultrassom ou um dímero, se esse risco for baixo, ou vou ter que usar uma angiotomografia, por exemplo. Mas tem o score para excluir a TVP ou TEP, que é o PERC. Exatamente. Então, se você está diante de um paciente que você acha que não tem, você pode lançar a mão desse score, que é o PERC, que ele é uma ferramenta com alto valor preditivo negativo, ele se assemelha ao dímero. Então, essas ferramentas com alto valor preditivo negativo, elas são boas para excluir as coisas, não para confirmar. Então, se eu estou diante de um paciente, não acho que é. Você quer excluir? Aplica o PERC, pode ser uma boa. Então, falamos de PERC, falamos de Wells, que é para avaliação do risco. O Wells de alto risco, pensando em TEP, nós vamos fazer angiotomografia. O Wells de baixo risco, pensando em TEP, nós podemos fazer o dímero para excluir, porque se o dímero vem baixo, ele exclui. E o risco intermediário, que é esse aí que dá confusão. Pois é. Para o risco intermediário, você vai ter lugar que defende, posso usar dímero? Pode usar dímero, não está errado usar não. Mas se é aquele intermediário que você está muito suspeito, assim, não usa o dímero. Dímero, a Carol falou muito bem, assim, que é uma ferramenta para exclusão, tá? Então, a gente tem que aproveitar o valor preditivo negativo do dímero, tá? Ele é muito sensível e pouquíssimo específico. Então, e a maioria das literaturas ainda coloca para o baixo risco, né, o dímero, como exatamente. Indicação. Na metade do caminho ali no risco intermediário pode, mas não é a orientação. Em alguns grupos de pacientes, porque, por exemplo, você pode estar diante de um paciente oncológico, por exemplo, que você faz um PESI, ele não vai dar alto risco. Vai dar um Wells, ele não vai dar alto risco. Ele pode ser, ele só pontua naquele risco. Risco intermediário, por exemplo. Ele não vai ser alto risco, mas dificilmente ele vai ser baixo, ele vai ser um risco intermediário. Nesse paciente, você está com muita suspeita, é a sua suspeita clínica principal, você não tem outra forte suspeita clínica, não vai de dímero, porque ele não vai te ajudar. Tá? Os pacientes, por exemplo, com quadros pós-operatório, puérperas, acabaram de ser submetidas a cesariana, o dímero vai te ajudar pouco, porque ele é um produto de degradação da fibrina. Então, ele vai estar alterado nesses pacientes. Se ele vier alto, ele não te ajuda. Então, esse é o raciocínio aí em cima do dímero. O paciente está internado há um tempão no hospital, já foi submetido a intervenções, até punção venosa, várias punções, vários procedimentos. O dímero não é uma ferramenta para esse paciente, ele não vai te ajudar. Então, assim, dímero
você tem que saber solicitar, porque senão ele pode mais te atrapalhar, e eu vejo isso com muita frequência, ele mais te atrapalhando do que te ajudando. Então, E o Fabrício já falou sobre o quadro clínico sugestivo de TEP, quadro clínico sugestivo de TVP. O que a gente tem que chamar nossa atenção aí do ouvinte? Então, assim, principalmente os mesmos fatores de risco, a gente continua do mesmo jeito. Edema assimétrico de membros inferiores, tá? Edema compressível no lado suspeito. Dor. A dorsiflexão do pé. Então, fazer os testes. Se você Sinal tiver, de Romans. para quem gosta aí de epônimos, né? Então, assim, se der para você medir, seja objetivo mesmo, vai lá e meça. Deixa eu medir aqui para ver se esse edema realmente é importante, porque tem paciente que tem uma nasarca, ele tá mais edemaciado, ele tem um linfedema crônico, por exemplo. Até porque a diferença de mais de 3 centímetros na medida entre um membro inferior e outro aumenta a sensibilidade, então chama mais atenção. Então, assim, é para você se atentar nesse quadro clínico mesmo. No caso da TVP, sinais de síndrome de compartimento, esse talvez seja na TVP o que mais nos chama atenção, principalmente em tromboses extensas. O paciente tem um edema importante na perna. Trombose mais proximal, né? Por exemplo, femoral, ilíaca. Pode evoluir com síndrome de compartimento, principalmente paciente jovem, tá? Então, assim... E aí aumenta o risco de síndrome pós-trombótica, se não for e até avaliado. Mesmo isquemia do membro, né? Com perda do membro, síndrome de compartimento. Então, assim, se você tem sinais de isquemia da perna, então, diminuição da perfusão, redução de pulso, frialdade, palidez, isso tudo, gente, tem que te chamar a atenção numa suspeita de TVP por síndrome de compartimento, que a gente chama de cerula dolens, né? Então, assim, que tem que ser abordado imediatamente. Às vezes com trombectomia mecânica, às vezes com fasciotomia mesmo, liberação do membro, porque senão o paciente corre risco de perder aquela perna. Perfeito. Falando de TEP, o paciente foi submetido a uma tomografia e confirmado o diagnóstico de TEP. E aí? Então, é o exame de maior sensibilidade, né? Assim, mas a arteriografia a gente não usa na prática, né? Assim, pode ser usado, mas a gente não usa, né? Então, a gente pode... A ANSTC confirmou que é uma embolia pulmonar. Agora eu passo para o outro score, né? Como que eu classifico a gravidade desse paciente? Então, assim, eu fiz um score pré-teste, o score de probabilidade clínica de ser TEP ou não. Eu posso tentar descartar TEP com outro score. Então, o ELS para diagnóstico, para suspeita diagnóstica e PERC para eu afastar o diagnóstico, né? Agora eu vou classificar a gravidade. Para classificar a gravidade, a gente tem mais um score, que é PESI. Então, o PESI, ele também tem todos os aplicativos, como a Carol disse. Você está diante de um paciente com TEP, eu tenho que saber se é alto risco, ou seja, alta gravidade, baixo risco ou baixa gravidade, ou intermediário, né? Que o ESC até fala de intermediário baixo, intermediário alto. E o PESI é uma das ferramentas fundamentais para fazer essa classificação. Perfeito. PESI aí quando a gente fala dos riscos, então, e por que eles são importantes? Porque avaliar o risco, avaliar a gravidade, vai me ajudar muito na hora de tomar a conduta. Me indica a conduta que eu vou tomar. PESI de baixo risco. E aí, tem uma coisa que na prática, a gente já discutiu isso muito, Carol. O guideline da ESC, ele fala sempre que um paciente com TEP faça desse paciente um BNP e uma troponina. E por que isso é importante? Porque eu quero ver repercussão da TEP nas câmaras direitas. Então, distensão de câmara direita, eu posso alterar marcador de necrose miocárdica e posso alterar BNP. Então, o ESC pede para fazer em todo mundo. Paciente de baixo risco com PESI baixo faz uma troponina e um BNP. Então, normais, ok, esse paciente pode inclusive ser liberado para domicílio. Tratar TEP, se ele tem condição social para isso, né? Não tem uma contraindicação social para tratar aquela embolia pulmonar. E se ele está bem, né? Quadro clínico, dor, por exemplo, que às vezes é um limitante. Exatamente. E é motivo de internação desses pacientes. Ele pode ser liberado para casa. Anticoagulação oral. No DOAC, né? Se o paciente tem condição de comprar, hoje em dia já teve quebra de patente, então as medicações são um pouco mais acessíveis, ele pode ir para casa tomando um anticoagulante. Uhum. Nos pacientes de risco intermediário, primeiro, como que eu classifico isso, né? Então, o PESI é um PESI de risco intermediário, não é um PESI de baixo risco.
Ou um PES de risco baixo, só que com BNP e troponina alterados. Então, assim, aí eu tenho um risco intermediário baixo. PES de risco intermediário alto, com troponina e BNP alterados, esse paciente tem um risco intermediário alto. Então, assim, que o ESC divide intermediário baixo e intermediário alto. E qual que é a importância de dividir entre esses dois? O intermediário alto, esse paciente precisa de uma monitorização em ambiente de terapia intensiva. Eu vou internar esses dois pacientes. O paciente de risco intermediário, ele não vai para casa, mas o intermediário baixo, ele pode ir para uma enfermaria, fazer ecocardiograma, por exemplo, que é um exame objetivo para ver função de câmera direita, né? Performance de câmera direita, ele pode fazer de uma maneira na enfermaria do hospital, tá? Para monitorização. Agora, o paciente de risco intermediário alto, ele pode deteriorar para um paciente de alto risco. Então, esse paciente precisa ser monitorado pelo menos 24 a 48 horas no ambiente de terapia intensiva. Perfeito. Só para o ouvinte entender que, às vezes, esse conceito é um conceito mais avançado que nem todo mundo teve na faculdade ou teve contato com ele, né? PESE, avaliação de gravidade do quadro do paciente. Vai avaliar uma série de parâmetros clínicos e até laboratoriais. E aí, gente, junto com isso, nós temos outras ferramentas de avaliação de risco de mortalidade, que é esse risco que o ESC coloca pra gente, que é o que o Fabrício falou, que é um risco baixo, risco intermediário, alto e baixo e risco alto risco. E para essa classificação, além do PESE, nós vamos usar troponina, BNP, ecocardiograma e estabilidade clínica, não é isso? Exatamente. Então, a gente vai colocar depois para vocês nas referências o ESC. Então, tem uma tabelinha lá que fica de muito fácil acesso e muito fácil visualização. A gente pode até postar no Instagram, junto com esse episódio, um Remember a gente já fez vários casos, né? Já. Vários casos lá no Instagram também de embolia. Mas essa tabelinha é uma tabelinha que quando você vê, você não vai esquecer. É clássico. Então, quando tem lá, à medida que eu tenho esses marcadores alterados, maior risco de mortalidade esse paciente tem, né? Então, é importante a gente saber isso. E muitas vezes o paciente de risco intermediário alto, que é esse que tem que ser monitorizado na UTI, é um paciente que está estável ainda, mas que tem os marcadores de gravidade. E aí você liga na UTI para passar um caso, se você não tem segurança do que está fazendo, você nem consegue convencer quem está do outro lado de que esse é um paciente que merece terapia intensiva. Porque não é um paciente que está instável, né? Então, a gente defende muito isso. Terapia intensiva não é lugar só de paciente que está instável, hemodinamicamente, muito pelo contrário. Mas quem está passando o caso também tem que ter domínio ali do quadro clínico e da indicação de monitorização em terapia intensiva. Sem dúvida. Já tivemos alguns pacientes que foram manejados inadvertidamente em outro ambiente e que o desfecho não foi favorável. Então, é importante a gente ter o domínio desse conhecimento para a gente manejar os nossos pacientes adequadamente. E esse é um conceito aí que nem todo mundo tem. Exatamente. E lembrando que a Carol falou muito bem, lembrou muito bem que a gente está falando de pacientes estáveis e aí o paciente instável, tudo que a gente falou daqui para trás, ele não cabe. Isso. Então, assim, o paciente que está com suspeito ou confirmado o caso confirmado ou suspeito de embolia pulmonar e instável hemodinamicamente, esse paciente é um paciente de alto risco. E paciente de alto risco, a não ser que ele tenha uma contraindicação a trombólise, né? Então, assim, ele vai fazer trombolítico, tá? Então, ele vai... Agora, se ele tem uma contraindicação, você tem que definir, é relativa ou absoluta. Uma contraindicação absoluta, infelizmente, esse paciente você pode tentar uma trombectomia mecânica, que também pode... ser usada em pacientes de risco intermediário alto. O ESC também já começa a citar isso em centros que têm expertise nisso. Você pode fazer trombectomia mecânica mesmo, guiada por catéter, guiada por ultrassom. Se você tem um time que faz, de hemodinamicista que tem expertise nisso, ótimo. Agora, se você não tem esse time expert, a ESC até não indica fazer isso. Mas os pacientes instáveis, trombólise, tá? Então, assim, trombectomia mecânica ou trombólise
sedimentado na literatura a trombólise. E a trombólise, ela deve ser feita no ambiente monitorizado, naquele paciente que as contraindicações também a gente pode colocar aqui para a gente não ficar se alongando demais. Nas nossas referências aqui nos comentários, a gente coloca as contraindicações relativas e absolutas para os pacientes que vão ser submetidos à trombólise. E, obviamente, esses pacientes têm que estar no ambiente de terapia intensiva. Então, falamos de quadro clínico, falamos de diagnóstico, falamos dos scores, falamos da avaliação da gravidade, que é super importante, tratamento. Para o paciente de alto risco, a gente já falou. Sim, trombólise. Trombólise e depois anticoagulação. Nos pacientes de risco baixo e de risco de intermediário, anticoagulação. Tá? Quem vai ser internado vai ser os pacientes com PESE moderado ou alto, ou aqueles pacientes que estão com quadro clínico, que tem alguma indicação de internação, né? Sim, exatamente. Highlights. Tá, lembrar da suspeição diagnóstica, tá? Quando a gente fala de tríade de raciocínio clínico, TEP, eu acho que TEV, né? Ilustra bem isso. Anamnese bem feita, pesquisa de fatores de risco, exame físico, a gente não citou aqui, mas taquicardia sinusal, hipoxemia. Falam muito, foi bom você falar de taquicardia sinusal, porque todo mundo, a gente falou de TEP, lembra do S1Q3-T3, né? Como uma alteração ali eletrocardiográfica de alta suspeição, ou que faça alguma relação ali com o risco de ter TEP. Gente, S1Q3-T3 realmente tem uma relação com TEP, mas não é a alteração eletrocardiográfica mais comum. A mais comum é uma taquicardia sinusal. Então, se você pegou o eletro desse paciente e viu uma taquicardia sinusal, você descarta TEP? Não, tá? Se você viu S1Q3-T3, você vai suspeitar mais ainda do seu diagnóstico, mas isso é uma alteração importante. Exatamente. Não, assim, essa alteração, eu vejo muita gente buscando ela o tempo inteiro. Né? Isso é raro de acontecer. Como se fosse não é comum, também. não. Isso, exatamente. A mais comum disparada é a taquicardia sinusal. Então, atenção na hora de suspeitar esse paciente. Classifique seu paciente. Use a propedêutica adequada, dedímero para quem pode usar e é indicado usar o dedímero. Anjo-TC para aquele paciente que é indicado fazer. Classifique a gravidade desse paciente, tá? E a mortalidade desse paciente e tome a conduta baseada nisso, tá bom? Fabrício, meu paciente não pode, ele é alérgico a contraste, eu estou diante de um paciente com autossuspeição, mas ele não pode fazer angitomografia agora. Primeira coisa, a suspeição é muito alta, anticoagula esse paciente. Aliás, pensou em embolia pulmonar, anticoagula seu doente, tá? Esse é outro erro comum, né? Que às vezes o médico fica esperando o exame para tomar uma decisão, mas diante de uma autossuspeição, a conduta é anticoagular. Anticoagulação. Não tem Caso não tenha, óbvio, gente, para anticoagulação você também vai pesar risco-benefício, né, da anticoagulação. O paciente tem alguma contraindicação, já teve um sangramento importante, enfim. Aqui não é receita de bolo, né? Nunca, nem sempre que a gente vai fazer, mas na maioria dos quadros. Como regra geral, para vocês se guiarem aí, pensou e a suspeição é alta, anticoagulação. E é fundamental, cara, assim, porque essa ferramenta que a gente vai falar agora não é todo lugar que é disponível, né? Então, no paciente que tem alergia a contraste, você pode tentar desensibilizar esse paciente, é uma alternativa, ou fazer uma cintilografia pulmonar, ventilação, perfusão, tá? Então, assim, como não é um exame disponível, facilmente disponível, então, lembrando que a cintilografia é bem menos sensível e ele pode dar um resultado que é um resultado que é indeterminado, né? Ele tem 3 resultados possíveis. O paciente com baixa probabilidade, que no laudo fala baixa probabilidade, esse paciente você consegue excluir TEP. Ou o paciente de alta probabilidade, né? Que se você consegue confirmar, agora tem um risco intermediário. Aí você vai ter que usar essa ferramenta junto com as informações clínicas que você tem. Perfeito. Mais alguma outra coisa? Não, acho que foi tudo, né? Eu acho que de embolia pulmonar, o mais importante a gente falou, Carol. Falamos do tratamento, dos highlights. Se você gostou desse episódio, compartilhe aí com seus colegas, com aquele colega que dá plantão com você, com aquele amigo seu que formou junto com você e vai dar plantão e tá aí com um pouquinho de medo desses quadros clínicos que são frequentes, mas que para o recém-formado é tudo novo, né? Então é comum ter alguma dúvida. Manda pro seu colega que pede dedímero para todo mundo. Exatamente. E continue nos acompanhando para vocês
continuarem com acesso aí a esses quadros clínicos, a essas revisões e a muito conteúdo baseado em evidência. Vem coisa muito legal pela frente aí. Todas as urgências e emergências do pronto-socorro, pra vocês ficarem craques nisso. Exatamente, não deixar passar nada, criatura. Segue a gente, curte e comenta e coloca aqui sugestão de outros quadros clínicos que vocês querem ver em 30 minutos. Críticas, sugestões, tudo a gente tá aberto e vai responder todas. Exatamente, é uma meta para 2025, nos cobrem. Tá? Beijo. As referências estão nos comentários, frase final. Exatamente. Assim, beijo, é verdade. Beijo pra frase final. E tem a frase aqui já. Se você olhar bem de perto, a maioria dos sucessos que aconteceram de noite, da noite pro dia, levaram anos. Então, assim, gente, principalmente na era da rede social aí, que todo mundo acha que todo mundo tem o sucesso da Só vê dia o pra palco, outra, né? Não vê o bastidor. O bastidor é bem difícil, gente. Dá E dá trabalho. muito trabalho. Beijo grande, até a próxima. Pessoal, até mais.